Caríssimos irmãos em Cristo, salve Maria. Meu nome é Wesley de Castro, presidente do Movimento da Mensagem de Fátima. E como prometido no vídeo anterior, vou fazer alguns vídeos contando fatinhos de Nossa Senhora. Geralmente fatinhos contados pela tradição da igreja e tradição popular. Portanto, são fatinhos curtos e que mostram perspectivas da vida de Nossa Senhora, como em Jesus, e também de algumas aparições da Virgem Maria no mundo inteiro. Hoje o fatinho especial é da fuga de Nossa Senhora, junto com São José e o menino Jesus, para o Egito. Quando Herodes tentou matá-lo, eles fugiram de Belém, a mando do anjo, e lá eles tiveram que atravessar o deserto. Embora o deserto logo não começou de cara, foi vários quilômetros até chegar ao Egito, então, portanto, teve várias fases dessa viagem. E nessa primeira fase de viagem de Nossa Senhora, São José, perto de uma encosta de uma montanha, encontrou uma gruta para passar a noite. Quando ele adentrou essa gruta, percebeu que havia ali um leão. São José, longe de sair correndo, São José era um homem muito valente, muito forte, muito decidido e muito sereno. São José apenas apoiou-se na sua vara com as duas mãos e ficou em posição de defesa, caso aquele leão tentasse avançar sobre ele e sobre sua Santíssima Esposa. Mas o leão se levantou, abaixou a cabeça e saiu, como que a dar lugar então à Sagrada Família. São José então desmontou Nossa Senhora do jumento e ali ajeitaram-se na gruta e passaram a noite. Quando foi de manhã, São José estava preparando as coisas no jumento para colocar Nossa Senhora. Apareceu alguns homens armados de faca, de espadas. Percebeu-se então que eram homens da redondeza e que não eram homens de paz. Eram homens que estavam ali e que saqueavam as caravanas. Eram homens considerados fora da lei, bandidos, mas muitos estavam ali porque suas aldeias às vezes tinham sido incendiadas pelos romanos e se tornaram-se inimigos políticos até dos romanos e, portanto, estavam fugidos naquela região. Mas para sobreviverem, saqueavam. E eles chegaram na Sagrada Família com essa intenção de saquear São José e roubar o que São José tinha. São José novamente se colocou em posição de defesa com o seu bastão. Era um homem varonil, forte. Mas nesse instante aparece o leão, e o leão se coloca rugindo entre a Sagrada Família e aqueles saqueadores. Os saqueadores se estremeceram, lógico, era um leão enorme. Nossa Senhora então vai e coloca a mão na juba do leão, e o leão então se deita e se acalma. Os saqueadores, espantados com aquela atitude, e o seu chefe, então, chega próximo de Nossa Senhora e olha para ela e olha São José, o menino Jesus no colo de Nossa Senhora. E então, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que era algo muito maior do que ele. E ele convida, então, aquela família, a Sagrada Família, a ceiar com ele o almoço. E naquela época, a lei da hospitalidade, quando uma pessoa daquela região convidava o outro para a sua tenda, para cear com ele, para se alimentar com ele, isso significava que ele estava honrando aquela pessoa com a paz, com a serenidade, e que aquela pessoa não seria mais atormentada por eles na região deles. Dava o salvo-conduto, vamos dizer assim, à Sagrada Família. São José então aceitou, e Nossa Senhora e São José foram para a tenda desse homem que ficava a alguns quilômetros dali, e ficavam em lugares meio assim, como que escondido entre as montanhas, com medo das patrulhas romanas. E ali São José se alimenta com Nossa Senhora, mas Nossa Senhora percebe uma criança no fundo da tenda e vê que aquela criança tem um problema de saúde, toda enfaixada, e percebe então que aquela criança é leprosa. Nossa Senhora conversa então com a esposa do bandido, do saqueador, e vê que aquela criança é o filho deles. E Nossa Senhora, antes de partir, depois de se alimentar, diz para a dona da tenda: olha, eu antes de viajar quero dar um banho ao meu menino, ao meu filho, e gostaria de dizer uma coisa: quando acabar o banho do meu menino, aproveite a água e dê também um banho no seu menino com a mesma água. Nossa Senhora só diz isso. A mulher diz: pois não. E ela então deu o banho ao menino Jesus, depois se despediu daquele casal e saiu. A mulher então voltou para dentro da tenda, pegou não sei se posso dizer uma banheira, para ficar mais simples para a gente entender, e viu que a água estava limpíssima, cristalina. E então ela pegou o menino dela, e antes de o menino todo enfaixado, porque era leproso, e como tinha muitas chagas que estavam purulentas, aqueles panos grudavam nas chagas. E portanto, quando ia tirar, doía muito e a criança chorava muito.
Então essa mulher, ela depositava primeiro a criança dentro da água para molhar aquelas ataduras e ficar mais fácil de tirar com menos sofrimento para aquela criança. E quando ela então molhou a criança e começou a tirar as ataduras, ela percebeu que a criança não chorou. E conforme ela foi tirando as ataduras, ela começou a perceber que os braços da criança estavam normais, sem as chagas purulentas. Logo então ela começou a puxar todas as outras faixas e olhar tudo. E a criança, depois que entrou naquela água bendita, que foi banhado o menino Jesus, a criança dela estava totalmente curada, com a pele limpíssima, como se nunca houvesse tido nenhuma enfermidade. Logicamente, a criança não tinha noção do que havia acontecido com ela, mas a mãe sempre contou para a criança daquele casal que passou e o milagre que havia acontecido com essa criança. Essa criança cresceu, infelizmente seguiu os caminhos do pai e virou um saqueador. Com o passar dos tempos, 30 e poucos anos depois, esse saqueador foi preso e foi crucificado. E foi crucificado ao lado de quem? Do próprio Jesus. E quando as pessoas começaram a dizer impropérios sobre aquele homem, ele olhou para ele e sentiu no coração dele que aquele homem bem poderia ser aquela criança a qual sua mãe tanto falava. E então ele fez aquele pedido: quando estiveres no seu paraíso, lembre-se de mim. E Jesus respondeu: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quem é essa criança? Quem é esse homem? Acredito que todos já entenderam quem é. Dimas, conhecido como o bom ladrão. E esse é o fatinho de hoje. Um fatinho narrado pela tradição e narrado por tradições populares em vários lugares do mundo. Fica aqui esse fatinho de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora abençoe a todos e tenhamos a perseverança de que Nossa Senhora está sempre do nosso lado, cuidando de nós e sempre atenta às nossas necessidades. E sempre ela vai conseguir alguma graça de Jesus para curar as nossas enfermidades. Quer sejam elas espirituais, quer sejam elas materiais. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Salve Maria.